Então, agora sim, agora eu consegui entrar também no Instagram. Então, muito bem-vindos. Ana Delfim já está dando oi aqui, já está presente. Os amigos do Instagram vão entrando aí aos poucos. Maria de Lourdes, muito bem-vinda. Hoje eu fui informada mais cedo de que tá meio congestionado, que o Instagram não estava dando conta do tanto de live do povo. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Se ele vai avisar pro pessoal que eu já cheguei. A Regina Portela, bem-vinda, querida. Michele, muito bem-vinda. Gente, vamos entrando aqui, a casa é de vocês. Elis, bem-vinda. A casa é nossa, nessa nossa quarentena do bem. Hoje é o 15º dia. Gente, vamos continuar aí nessa intencionalidade de que quando nós estivermos na nossa live de número 40, nós já estaremos olhando para trás e pensando que nós vencemos a experiência. A Bruna, muito bem-vinda, falando boa noite aqui, a Bruna, a Regina. A Marise, bem-vinda. Coisas de casal, entrou aqui, acho que é o Lindomar que tá entrando com o perfil Coisas de Casal. Gente, por falar em coisas de casal, deixa eu avisar pra você, se você é casado, então sexta-feira às 20 horas você precisa participar da live no Coisas de Casal. Essa live eu vou fazer junto com o Lindomar, tá? E nós vamos falar sobre as verdades do casamento. Então sugiro que você pegue aí o seu cônjuge, aí geralmente é homem que tem mais dificuldade mesmo de assistir essas coisas, né? Mas se for sua mulher que tem dificuldade, então pega a sua mulher, gente, vamos sentar aí, vamos falar dessas coisas, tá? Então sexta-feira às 20 horas, eu e Lindomar vamos estar falando no perfil Coisas de Casal, tá certo? Bom, quem participou da live de ontem sabe que eu trouxe um tema bem profundo ontem, né? Ontem a nossa live foi uma live de aprofundamento dentro de uma temática da psicologia, da linha da psicologia, que é a logoterapia. E ontem eu falei um pouco comecei a falar da experiência de Viktor Frankl, mas eu contei mais do que a experiência dele, depois sobre ele eu falaria mais, vou falar hoje. Mas eu acabei falando bastante sobre um caso, né? Li uma história, a história de ontem foi a história que eu li sobre um dos cases de Viktor Frankl, de uma senhora que tinha perdido aí esse sentido de vida e que ele a apoiou a se reconectar. E era uma situação muito desafiadora, visto que ela tinha um câncer em estágio avançado, né? Tanto é que pouco tempo depois ela veio a falecer. Mas como é a possibilidade de que a gente apoie o indivíduo, mesmo esse indivíduo que vive uma situação de dor física, de dor psicológica e uma situação de passagem, né? Como nós podemos apoiar esse indivíduo a se reconectar com o seu sentido existencial, a se reconectar com o prazer de viver e até mesmo o sentido da passagem. É possível. Então foi um pouquinho disso que a gente falou ontem e hoje eu quero aprofundar mais nesse tema. Lorena, muito bem-vinda, dizendo oi aqui pra mim. Pastora Luciene, bem-vinda. Hugo Neto, vamos entrando, a casa é de vocês. Davidal Alves Araújo, bem-vinda, ou bem-vinda, bem-vindo. Enfim, às vezes eu não consigo ler direito os nomes aqui, mas tudo bem, gente, então vamos desculpando aí. Então veja bem, a logoterapia, como eu disse ontem, ela é uma linha da psicologia que foi criada por esse homem chamado Viktor Frankl, que teve a experiência do campo de concentração. Na verdade, ele já vinha construindo essa teoria, tanto é o David, mulher, homem, é o David, olha, ele falou, é o David Alves, mulher, eu falei, entendi, é o David, homem. Ai, David, tá muito longe aqui, não tô vendo a figurinha. Ai, meu amigo, desculpa aí a vergonha que eu passei.
A Lindomar tá falando que tá aqui no Facebook também. Lindomar tá em tudo quanto é lugar. Gente, então o Viktor Frankl tem uma passagem sobre essa questão da construção da logoterapia, porque antes dele ir para o campo de concentração, ele já vinha tendo várias experiências que ele estava aplicando técnicas, né, daquilo que viria depois a se constituir o arcabouço teórico da logoterapia. E quando então ele estava indo para o campo de concentração, ele levou esses seus escritos. E ele pensou, vou levar os meus escritos porque lá eu termino de escrever. E qual não foi a sua grande decepção quando ele ia passar do portão para dentro, né, do campo de concentração? O soldado simplesmente agarrou os papéis da mão dele e rasgou. E essa experiência dele nos mostra um pouco da dor, da perda da identidade, né? Quando eu já não posso mais ser quem eu sou, né? E essa é uma dor muito terrível. E foi uma das dores vividas por aquelas pessoas, né? É lógico que no nosso caso estamos longe dessa experiência, graças a Deus, mas de certa forma algumas pessoas relatam que quando elas não podem trabalhar, quando elas estão impedidas de trabalhar, não é aqueles 30 dias de férias. E olha que tem gente que não aguenta nem tirar 30 dias de férias, né? Vende 10 para poder ficar só com 20, que não aguenta ficar 30 dias fora do trabalho. Mas quando a pessoa é tirada compulsoriamente, existe uma certa perda de identidade também. Então eu falava um pouquinho ontem dessas questões que são questões que interferem e nos prejudicam emocionalmente. A gente vai continuar mergulhando mais nesse caminho aqui hoje, tá? Então só dar um oi aqui para Sueli, muito bem-vinda. Filó, querida, bem-vinda. Emília. Eric, meu caro, muito bem, que honra ter você por aqui. Vamos lá, vamos falar de Viktor Frankl aqui. Jailson, Matheus, muito bem, gente. Mais uma vez, a casa é sua. Bora lá para nossa quarentena do bem. Edna, minha linda, quanto tempo! Bem-vinda, querida. Tão bom, né, gente? Aprender. O Eric tá falando, aprendendo contigo. Oh, que bom, gratidão, querido. É tão bom a gente poder reconectar, né, com pessoas que há tanto tempo a gente não vê. Pelo menos aqui a gente vai criando essas reconexões. Mas enfim, ontem eu disse que falaria um pouco mais da história de Viktor Frankl hoje. Então eu quero contar para vocês, né, na nossa live tem história, então a história de hoje é a história de Viktor Frankl. Então eu já vou, ao invés de contar a história no final, eu já vou trazer a história aqui para o começo. E aí depois eu vou fazer as considerações teóricas e aplicação, né, e as aplicações para o nosso dia, para o nosso momento, para esse nosso desafio aqui da quarentena do bem. Muito bem, então Viktor Frankl era judeu, era médico, estava estudando psicologia, quer dizer, a psicologia estava no berço, né? Os estudos da psicologia ali estavam no berço de tudo isso. E ele, óbvio, sendo quem ele era, os intelectuais da época, as pessoas com condição financeira da época, elas sabiam o que estava acontecendo. E à medida que as tropas alemãs iam avançando, né? Os nazistas iam avançando, os judeus que tinham condição, eles fugiram. Essa foi uma época que os Estados Unidos, dentre outros locais, né, mas os Estados Unidos em especial, ele enriqueceu muito, muito, principalmente do ponto de vista intelectual, né, porque esses judeus que foram para lá, fugindo dessa experiência da guerra e do aprisionamento, no caso, né, dos judeus especificamente, eles levaram grande riqueza intelectual e até financeira para os Estados Unidos, mas para outras regiões também. Bom, enfim. E Viktor Frankl sabia o que estava acontecendo. Enfim, gente, quem não sabia, né? Quem é que não sabia? Uma das escolas que eu estudei foi no meu mestrado, foi a escola dos pensadores de Frankfurt, né? Então, os chamados pensadores da escola de Frankfurt, eles trazem muito, né, essa reflexão. São sociólogos, filósofos. Eles trazem muito essa reflexão. O que aconteceu no advento da Segunda Guerra Mundial? Porque não é possível que cidadãos de bem vissem trens lotados de judeus indo e esses mesmos vagões voltando vazios. E não é possível
que estava acontecendo, né? Aquela barbárie, como que a barbárie aconteceu e muitos estavam dormindo e não percebiam o que estava acontecendo. Então isso era um pouco do que falam aí os filósofos, sociólogos da chamada Escola de Frankfurt. Mas enfim, não é esse o tema de hoje. Mas a questão é que Viktor Frankl sabia, né? E ele podia ir embora. Ele tinha a oportunidade de ir embora, né? A Sheila entrou aqui dizendo: oi Marcinha, beijo no coração. Sheila de Salvador, oh, esse povo de Salvador querido que entra aqui para prestigiar. Beijo no coração, querida. Mas Viktor Frankl não estava muito convencido de que ele deveria fugir. Ele não estava muito convencido, né? Ele pensava, lógico que ele não queria sofrer e nem morrer, ok? Não é que ele tivesse com instinto kamikaze, com desejo, intenção suicida, não era nada disso. Acontece que ele não estava convicto de que ele deveria ir embora. E o que basicamente ficava tocando fundo no coração dele é: como que eu vou fazer? Porque eu não posso levar comigo todos aqueles que eu amo. Como que eu vou me sentir protegido em outro país, sabendo que pessoas que eu amo, pessoas que me são importantes, estão entregues à dor e ao sofrimento? Isso fazia com que ele não se sentisse em paz nessa tomada de decisão, entende? Já aconteceu com você? De ter que tomar uma decisão de autopreservação, mas de não se sentir 100% em paz com essa decisão? Porque você sabe que você pode se proteger, mas que você não pode proteger todos os que você ama. Então você fica ali meio na balança, meio na dúvida. Bom, foi isso que aconteceu com Viktor Frankl. E então ele sabia que as tropas nazistas estavam avançando, mas que ele ainda tinha um tempo para poder fugir, para poder decidir o que ele ia fazer da vida dele. E ele começou a meditar e buscar essa resposta internamente. Gente, olha que sabedoria, né? E a história de hoje é uma história para nos ensinar. Cada detalhe dessa história pode nos inspirar de maneira extraordinária. Para mim, esse pedacinho da história sempre me inspira profundamente. Porque quando nós temos uma decisão muito importante para tomar, é preciso buscar uma voz interna. É preciso buscar uma voz que vai nos ajudar a ir para além do sim e o não básico. Sabe, às vezes a gente faz uma lista de perdas e ganhos e, sinceramente, a lista de perdas e ganhos para os judeus que estavam na rota dos nazistas, gente, a lista de perdas e ganhos ia sair disparada para bora fugir, não tenho dúvida disso. Mas às vezes a gente faz uma lista de perdas e ganhos e essa lista nos ajuda a pensar que racionalmente o caminho é para cá, mas às vezes nós ainda não nos sentimos seguros. Essa história ela é relevante até porque, enquanto nós estamos dentro da nossa toca, guardados, protegidos, não sei se estão protegidos assim, tenho minhas dúvidas, não estou aqui para polemizar. Mas por enquanto, nós estamos isentos até de tomar decisão, né? Porque se a gente não pode ir na rua, se o comércio não está aberto, não tem nem como ir lá, né? Ou vou pagar o boleto agora, vou pagar o boleto, né? Não recebi meu salário, não vou pagar o boleto, deixa, depois eu vejo. Enquanto a gente está nesse momento, né, de espaço de vácuo, né? Nós estamos no limbo, a gente está no limbo. Enquanto a gente está aí nessa quarentena, a gente está no limbo. Mas quando a quarentena passar, nós entraremos no período das grandes decisões. Você já parou para pensar sobre isso? E eu não estou falando isso querendo te deixar ansioso de maneira alguma, porque o objetivo da quarentena do bem é criar saúde, substância para nossa psique. Agora, gente, saúde psíquica não significa se negar a olhar para as grandes questões. Não. Porque quando uma pessoa se nega a olhar para as grandes questões, não significa que ela está ficando saudável, significa que ela está ficando alienada. E a pessoa alienada também não consegue grandes resultados, ok? Glauceli entrando aqui, bem-vinda, querida. Maria Aparecida, Simone Ribeiro, outra que eu não vejo há um século, muito bem-vinda, minha linda.
Então vai ter um momento das nossas decisões e acho que a gente pode aprender com o Viktor Frankl, né, sobre a tomada de decisão num nível que não é simplesmente o nível da perdas e ganhos, é uma tomada de decisão num nível inclusive mais profunda. Bom, aí é o que acontece com ele então. Então ele começou a buscar internamente essa resposta. E ele era um homem de uma conexão com o transcendente, com o espiritual muito forte. Então ele começou a buscar também, né, de Deus essa resposta, né? Então é aquele momento que a gente busca essa conexão mais profunda com o transcendente, né? Cada um tem aí o seu modo de acreditar, é a energia do universo, é a pessoa de Deus, é Jesus Cristo, enfim, né? É o santo, seu padroeiro, enfim, cada um tem a sua forma de acreditar. Mas isso tudo é uma tradução dessa visão de conexão com o transcendente. E ele começou a buscar essa resposta a partir do seu interno, da sua intuição profunda e a partir dessa conexão com o divino. Bom, ele relata na sua história que ele estava num momento caminhando numa região e tinha os escombros de uma igreja, um mosteiro, alguma coisa assim. E nesse escombro tinha muita coisa totalmente destruída. E tinha uma parede que tinham letras soltas, às vezes palavras, estava tudo muito solto no meio dos escombros. Mas ele foi olhando e ele entendeu que aqueles escombros tinha naquele texto, né, que estava escrito naquela parede, que tinha sido destruída, tinha ali os 10 mandamentos. E de todos os mandamentos, o único que estava escrito completo, todos os outros estavam perdidos. Já alguns podia ver apenas palavras soltas, algumas letras, mas o único que tinha o mandamento completo era aquele que é chamado de o primeiro mandamento com promessa. Bom, se você fugiu das aulas de catequese, de escola dominical, se você não é muito chegado nessa questão, né, de textos bíblicos, sagrados, né, porque esse texto é um texto sagrado para os cristãos e para os judeus, né, um texto sagrado para os dois povos. Então, se você não sabe, eu vou te dizer qual é esse mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa. E é assim: honrará o teu pai e a tua mãe, e os teus dias serão prolongados sobre a terra. Quando ele leu aquele mandamento, que era o único que estava preservado na íntegra, naquele momento, algo falou dentro do coração dele profundamente e ele entendeu que aquela era a resposta que ele estava buscando. E que muito mais do que honrar o pai e a mãe biológicos, que, né, é a ideia desse mandamento, ele entendeu que ele estava sendo chamado para honrar todos aqueles que, como ele, eram judeus. Ele entendeu que ir embora não era a melhor ideia era ficar, porque ficando ele teria como honrar aqueles seus irmãos judeus. E ele pensou: eu posso honrar me doando. Eu sou médico, então eu tenho algo a oferecer como médico. Eu tenho estudado sobre a psique, eu tenho algo a oferecer para apoiar essas pessoas no seu mundo psicológico. Então eu vou ficar. O meu lugar não é fugindo, o meu lugar é ficando. E ao ficar eu vou honrar aos meus. Gente, não é uma história linda? Essa história sempre me arrepia. Eu já li essa história, sei lá, mais de centenas de vezes. E eu já contei essa história umas outras tantas centenas de vezes. Mas essa história continua me emocionando sempre. Porque essa história me ajuda a entender que quando a decisão é muito difícil, eu não posso decidir saindo por aí pisando alto, sabe? Eu não posso decidir baseada apenas nos meus instintos de autopreservação, que vão me chamar para fugir ou para atacar, né? Vocês já viram como o povo está atacado? Lindomar precisou comprar algo de eletricidade que estava faltando aqui para casa. E é um dos comércios que estão abertos, são esses, né, ligados à questão de material de construção e tal. Ele foi lá, aí ele voltou para casa e falou assim: nossa, o clima lá tava pesado, o povo tava assim, soltando faísca. Se um falasse oi mais alto, levava uma patada.
Por quê? Porque que tem muitos locais com ambientes absurdamente tensos. Você acha que é porque o povo está com medo do coronavírus? Não necessariamente. Os ambientes estão tensos, né? Eu digo não necessariamente porque às vezes as pessoas estão dentro de casa, a casa toda esterilizada, não sai de casa, quando sai, compra, lava a sacolinha, lava o sapatinho, ou seja, está 100% protegido dentro daquilo que se propõe. E ainda assim as pessoas estão tensas. As pessoas estão tensas por quê? Porque quando nós estamos diante de uma situação de perigo, os nossos instintos básicos são o instinto de fuga e de luta. Então a adrenalina vem, a noradrenalina vem, o cortisol vem, é pra gente ou fugir, né? E aí fugir já tá dentro de casa mesmo, é que foge mais do que isso. Ou ir pra guerra, por isso que o povo tá com as emoções à flor da pele, estão querendo partir pras porradas. Diz que tem marido e mulher assim que já não estão se aguentando, né? Esse trem tá feio. Dizem que, assim, né, dizem, as estatísticas dizem, não dizem, né, as estatísticas mostraram que lá na China, depois que o povo foi liberado da quarentena, o índice de divórcio aumentou muito, né, a busca por divórcio aumentou muito nos cartórios. Os cartórios estão tendo trabalho para poder resolver isso. É porque o povo fica dentro de casa, ó, falei de briga, já tô chutando aqui minha câmera. O povo fica dentro de casa, gente, não tem jeito de fugir, porque já tá dentro de casa. Então qual que é o outro canal do instinto? Mas deixa, a gente vai falar disso no Coisas de Casal, sexta-feira às 20 horas, eu e o Lindomar vamos falar disso no Coisas de Casal. Mas percebe? Quando nós estamos diante de uma situação muito complexa, e essa situação que nós estamos vivendo, né, de ficarmos em quarentena, de não podermos trabalhar, e alguns não trabalhando não recebem, então agrava ainda mais a situação, nós precisamos cuidar, porque a tomada de decisão não pode ser uma tomada de decisão baseada nesses instintos de luta ou fuga. Não, tem que ser uma tomada de decisão que venha de um espaço de sabedoria. E foi isso que o Viktor Frankl fez. Ele mergulhou buscando essa sabedoria interna e se elevou buscando a sabedoria do alto, né? E quando a sabedoria do alto veio, se conectou profundamente com ele e ele sabia o que fazer. E no caso dele, o que fazer era: vou ficar e vou honrar aos meus, vou ajudá-los como eu posso. Eu tenho visto algumas pessoas tendo posturas de auxílio, né? Eu tenho visto isso e tá bem bacana. Agora, o questionamento que eu te faço nesse momento, né? O meu questionamento para você é o seguinte: como você pode honrar aos seus? Que decisões você pode tomar hoje para honrar aos seus, mesmo nesse momento ainda de confinamento? Mesmo nesse momento que ainda não pode sair de casa, o que é honrar, né? O que você tem para dar como apoio? Gente, eu tô vindo aqui todo dia, e de fato assim, é um grande prazer vir aqui falar com vocês. É prazeroso? Lógico que é, eu gosto, eu curto isso muito, né? Mas uma coisa é vir aqui de vez em quando. Outra coisa é ter o peso da responsabilidade de todos os dias buscar um tema, buscar uma ideia, me aprofundar nisso. Porque nesse momento isso é o que eu consigo, né? Eu consigo trazer isso. É uma forma que eu estou encontrando para honrar vocês aqui. E sabe, se cada um de nós fizer um pouquinho, se cada um de nós fizer uma partezinha nessa busca de apoiar, de honrar aos outros e apoiar aos outros na sua necessidade, eu acredito que nós teremos resultados infinitamente melhores. O que você acha? Você acha que a gente vai sair disso melhor do que entrou? Se a gente fizer desse jeito? A Glaucili está dizendo assim: comprometimento com honrar. É isso mesmo. Coisas de casal. O pessimista diz que isso nunca vai passar. O otimista diz: tudo passa. O David, tem que ter muita sabedoria mesmo. Verdade, David, muita, né? Stephanie, lindinha, minha sobrinha entrando aí. Beijo, querida. Cida, bem-vinda. Melhor é ser otimista. É isso aí, galera.
Mas olha, quando o Viktor Franklin decidiu então que ele iria ficar para apoiar, ele não decidiu isso com pessimismo, não é eu tô me entregando e vou morrer. Era eu vou para onde me levarem, seja que lugar for esse, eu vou, e eu vou fazer diferença onde eu estiver. Viram, gente? Eu vou fazer diferença onde eu estiver. Essa é a ideia. A Flauta diz, eu estou postando vídeo para os meus clientes, tá vendo? Gente, uma sementinha que você lança, não tem ideia do que se pode realizar, mas assim, a gente está lançando essa sementinha. Você sabe o que pode ser uma ajuda? Sorrir. Hoje a Cláudia e a Érica, né, que são minhas amigas, parceiras aí de Brasília, o Instituto Logos, a nossa filial Brasília, né, são minhas duas parceiras de lá. Elas fizeram uma live hoje à tarde e eu entrei no intervalo de atendimento de um paciente, outro, eu entrei e peguei um pedacinho da live. Daí eu peguei um pedacinho da live que a Cláudia estava falando que o marido dela mudou de posto, alguma coisa assim, em termos do trabalho dele, ele é militar, e que ela sentiu que ele estava chegando em casa um pouco mais, eu não sei se a palavra que ela usou foi um pouco mais triste ou cansado ou estressado, mas enfim, alguma coisa nessa mudança mudou para ele e não foi positivamente, ela sentiu isso, que ele estava chegando em casa um pouco mais, vou chamar mais pesado emocionalmente, não sei exatamente o que ela disse, eu peguei muito rapidinho ali, enfim. E aí ela decidiu o seguinte, que ela iria, no horário que ele fosse chegar em casa, que ela iria colocar uma música bem animada. E assim ela fez. E aí quando ele chegou em casa, pelo que eu entendi foi essa semana que isso aconteceu, quando ele chegou em casa, que ele entrou, tava aquela música de balada, e aí ele olhou, foi, tá tendo festa aqui em casa? Aí eu falei, tá, pra você, festa pra você. Gente, isso já quebrou o estado dele, quebrou, ele já começou a rir, brincar, entendeu? Quando a gente fala de honrar as pessoas, e aí eu tô falando, né, a história de um médico, de um psicólogo, aí você pode pensar assim, mas o que eu tenho para oferecer, né? Gente, o seu sorriso é muito. O seu sorriso, às vezes, é a diferença na vida de uma pessoa num dado momento. Olha, a Lucilene está dizendo assim, sorrir faz bem para a alma, é isso mesmo, querida. E a Glauceri está dizendo que está postando músicas no seu status. Aí, que legal. Entende? Não é um grandioso. Se você pode fazer coisas grandiosas, bacana, vai lá e faz também. Mas se você investir no simples, esse simples que você fizer vai fazer a diferença. Vai ser a sua forma de honrar aos seus. E entendendo que os seus não necessariamente são aqueles que você conhece e ama de paixão. Os seus, às vezes, é aquele que você não conhece, nunca viu, mas que de alguma forma vai receber algo seu para melhorar um pouquinho da vida dele. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido aí? Aceitam esse desafio? Bom, Viktor Franklin foi levado ao campo de concentração, eu já tinha até contado para vocês, né, o momento em que ele levou lá todo o material dele de estudo, né, achando que poderia dar prosseguimento lá, e o soldado, a primeira coisa que o soldado fez foi tirar isso da mão dele, né, e pronto, já perdeu ali mesmo, perdeu a identidade ali naquele momento. A Glauceri está dizendo, desafio aceito, yes, ainda mais, muito bem. Entretanto, quando ele estava lá dentro, a coisa não foi simples. Veja, mesmo uma pessoa muito otimista, quando a situação não muda, e não muda um dia, não muda 2 dias, não muda 10 dias, não muda 20 dias, não muda 30 dias. Quando disseram que seriam 15 dias, a gente pensou de uma forma. Agora, se diz que vai ser 20, a gente pensa de outra. Se disser que vão ser 3 meses, a coisa vai mudando de configuração, não é? Uma coisa é você aguentar um sofrimento por um período X. Quando o período é X vezes Y, muda tudo. Quando é X vezes Y multiplicado por H, muda mais ainda. E os dias de Viktor Franklin no campo de concentração foram dias extremamente desafiadores, onde ele se percebeu, inclusive, se entregando para a depressão. Que era... Gente, a depressão é a porta de entrada das outras doenças, tá? Uma pessoa deprimida psicologicamente, ela se deprime imunologicamente. Eita!
Isso é importante para nós aqui, nesse período de coronavírus. Se uma pessoa se deprime emocionalmente, ela vai prejudicar todos os processos fisiológicos, inclusive a questão da imunidade. Então veja como nós temos que ficar em estado de alerta realmente, nós precisamos estar bem psicologicamente. Porque por mais que você se proteja, e talvez você esteja andando na rua, talvez você esteja trabalhando, talvez você faça parte do grupo que nem está podendo ficar recluso, e se pegar esse coronavírus? Ora, se você não faz parte do grupo de risco, então as estatísticas mostram, e a gente tem visto, ouvido falar os médicos a prestarem depoimentos de que se resolve com facilidade. Agora, se você tem a sua imunidade rebaixada, você concorda que você tem um problema a mais na vida? Né? Então, se a gente entende que precisa estar bem fisicamente, gente, corpo e mente andam juntinhos, a gente tem que estar bem emocionalmente. E Viktor Frankl, ele fala disso, né, na sua biografia, de que houveram momentos que ele começou a se entregar para a depressão, se entregar para aquela mesmice, se entregar para a única ideia de que nada, não vai ter jeito, não vai passar, não vai acabar. Eu tenho conversado com algumas pessoas, só para ler aqui os comentários, né? A Glauceli falou o seguinte, que a incerteza tormenta, temos que mudar planos e rotinas, é verdade, gera tormento mesmo. Coisas de casal, o Viktor Frankl se absteve de avaliar externamente o efeito do campo de concentração, mas guardou de não se perder internamente. Nossa, que bacana, exatamente isso. Glauceli está acrescentando assim, imunidade, o que mais precisamos preservar nesse momento. Sim, eu tô aqui firme e forte nessa quarentena, trazendo ideias para construir saúde mental, porque a saúde mental vai nos ajudar nessa construção dessa imunidade, gente. Isso é muito sério, isso é muito importante. Bom, mas quando ele estava muito perdido, quase no fundo do poço, quase que entregue às situações, ele teve um estalo. E esse estalo veio quando ele começou a observar como as pessoas se posicionavam. E vendo as pessoas se posicionarem, ele começou a entender algo que ele já começara anteriormente a trabalhar na sua teoria da logoterapia, mas que ainda não estava totalmente lapidado, que é justamente o tema, que é o tema central da logoterapia, que é a questão do sentido existencial. Ele começou a perceber que pessoas que encontravam um sentido para além dali, pessoas que tinham uma visão para além da experiência do sofrimento, elas não adoeciam, elas conseguiam lidar com as adversidades e elas apoiavam outras. E pessoas que perdiam esse sentido existencial, pessoas que já não conseguiam mais ver para além do campo de concentração, adoeciam, morriam ou iam para a escolha do autoextermínio, né? Então, antes que o outro me mate, eu me mato primeiro. E aqui nessa história de Viktor Frankl, a gente tem outro ponto de parada muito relevante para a nossa reflexão. O que você anda vendo nesses dias? Hoje eu conversava com um paciente que a janela do apartamento dele, acho que do quarto, enfim, não importa, dá para uma rua que aqui em Goiânia se chama 24 de Outubro. A 24 de Outubro é uma rua puramente comercial e assim, gente, lotada, abarrotada o dia inteiro, né? É uma avenida muito, muito movimentada. Para quem não conhece, não é de Goiânia, né? Pega aí na sua cidade qual que é uma rua extremamente movimentada e você vai entender o que é a 24 de Outubro aqui em Goiânia. Ok. E aí ele falou assim, eu comecei a me deprimir de olhar pela janela do meu quarto. Por quê? Porque todo dia é domingo. Olha a referência. Porque eu olho pela janela e todo dia é domingo. E eu não aguento mais olhar pela janela e ver as lojas fechadas todos os dias. Essa fala desse meu paciente de hoje, ela traz pra gente uma reflexão que casa bem com esse tema de Viktor Frankl, que é o tema da visão. O que você está vendo?
Isso que o meu paciente estava vendo, que é o olhar pela janela e ver a avenida, que é uma avenida de muita vida, né? Movimentadíssima todos os dias. O único dia que para é domingo. E ainda assim não para de tudo, né? Ainda assim ainda tem um movimentinho ou outro, mas as lojas fecham. Ver ela parada todos os dias estava deixando ele deprimido, estava enlouquecendo ele. Qual que é a visão que você vê da sua janela? E aí, gente, não necessariamente da janela da sua casa, da janela da sua alma. As pessoas dizem, né, que os olhos são a janela da alma, ok? Mas eu posso olhar os olhos como janela, usar os olhos como janela para olhar para minha alma? Posso. Mas através dos meus olhos, a minha alma olha para fora. E esse olhar para fora, tanto é um olhar para fora do ponto de vista espacial, o que eu vejo aqui fora. O que eu estou vendo agora? Eu estou vendo aqui meu celular, o meu tablet, estou vendo aqui a sala onde eu estou fazendo essa live, estou vendo aqui um arranjo verde que está aqui atrás de mim, eu posso ver pela tela. Isso é o que eu estou vendo com os meus olhos, mas eu posso ver outras coisas. Então, eu tô gravando essa live que eu tô descalço, né? Eu não tô vendo meu pé, mas eu estou vendo, entre aspas, né, o contato do meu pé com o piso de madeira, né? Tá gostosinho aqui. Eu tô vendo um monte de coisa, eu tô vendo meus sentimentos, minhas emoções. Então, tanto olhando para fora quanto olhando para dentro, o que você tem visto nesses dias? O que você vê vai determinar se você está construindo saúde ou se você está construindo doença, tá captando? E se você está olhando pela janela e o que você está olhando pela janela não está te trazendo bem-estar, eu sugiro que você mude a janela. Sugiro que você olhe de outra janela, olhe de outra perspectiva. A Glauceli disse, uma paciente minha vê de sua janela um dos principais hospitais públicos da cidade de Araxá. Olha aí. Também é uma visão complexa, né? Já ela, a própria Glauceli, vê o quintal com plantas, um pé de chuchu enorme, vida, crescer, verde vida. Ainda mais chuchu, né, gente? Chuchu cresce mais. Que visão maravilhosa! A visão da prosperidade. Vamos todo mundo plantar um pé de chuchu, porque a gente vai ter a visão da prosperidade na vida da gente. Então é isso aí, gente. Se da janela, entendam, eu não estou falando só de janela física, também. Também, essa paciente, melhor ela não ficar olhando por essa janela para ficar vendo o hospital, né? Melhor olhar para outra janela. Mas não é só o ambiente físico, é o ambiente interno também. A gente tem que cuidar do que a gente vê, né? Se da janela tá ruim, olha de outro lugar, olha da porta. Ai, gente, isso me fez lembrar um livro, eu vou anotar aqui. Do outro lado da janela. Eu vou trazer esse livro, vou contar a história desse livro. Do outro lado da janela. Tô anotando aqui para eu não esquecer depois. Vou ler para vocês esse livrinho infantil Do Outro Lado da Janela, que é um livro lindo, 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 lindo. Vou procurar esse meu livro, faz tempo que eu não vejo. Vou procurar esse meu livro, vou ler ele para você em uma das lives, para vocês em uma das lives aí pela frente. Ok. Então o Viktor Franklin estava lá e do modo como ele estava olhando, estava fazendo ele se deprimir cada vez mais e mais e mais. E adoecer. Mas aí de repente ele mudou a janela. Ele começou a olhar por outra janela. E aí ele começou a ver que no meio de todo aquele tumulto tinham pessoas com uma outra perspectiva, uma outra forma de olhar e lidar com a situação. E foi ali que ele se relembrou e ele se reconectou com o seu arcabouço teórico, que viria a ser futuramente a tão famosa logoterapia, né? E no arcabouço teórico da logoterapia, o Viktor Franklin traz o que ele chama de tríade trágica. Tríade trágica, que todo ser humano vive. Em alguns momentos de forma mais intensa, outras de menor intensidade, mas todos nós vivemos essa tríade trágica, que é culpa. Você nunca se sentiu culpado? Quem nunca, né? Sofrimento e morte. Isso é o que na logoterapia é chamado de tríade trágica. E veja que nós estamos cercados por dois elementos dessa tríade trágica. Nós estamos cercados por sofrimento
e estamos cercados por medo da morte. Porque isso tem sido falado aí aos quatro cantos de uma forma que nem deveria ser, as coisas não tem não deveria ter esse modelo de entrega de terror, né? Mas está terrificante, o modo como as pessoas conduzem está terrificante realmente. Então, dessa tríade trágica, culpa, sofrimento e morte, duas delas nós estamos vivendo com intensidade nesses dias. Mas Viktor Frankl diz o seguinte: existe uma forma de nós enfrentarmos essa tríade trágica e construirmos saúde psicológica, porque essa tríade trágica, ela tende a construir doença psicológica, ok? Que por tabela vira doença física. Então, como que a gente supera essa tríade trágica? Não vivê-la não tem jeito, faz parte da vida, ok? Faz parte da vida, sentir culpa, ter sofrimento e ter medo da morte, ou viver a experiência da morte, de um ente querido, ou a própria morte, é parte da vida. Então, o que fazer para não adoecer diante da tríade trágica? Eu quero trazer ainda outros elementos para vocês em outras lives, ok? Mas eu quero fechar na live de hoje com o elemento se conectar com seus valores. De certa forma, aquelas pessoas que Viktor Frankl começou a observar ali no campo de concentração, que não estavam adoecendo, eram pessoas que tinham uma visão para além, enxergavam por outra janela, para além da dor que elas estavam vivendo, para além do medo, do terror que elas estavam vivendo, então elas tinham uma visão para além, e esse para além era um para além que gerava uma conexão profunda com o seu sentido existencial. Ele cita alguns cases, né? Dentre eles eu quero trazer dois, de um cientista que já estava prestes a cometer suicídio, ou seja, estava se entregando, quando alguém virou para ele e disse: mas fulano, se você morrer, quem é que vai escrever a sua teoria? Porque ele tinha feito vários experimentos antes de ser levado ao campo de concentração e ele não teve tempo de concluir isso publicando. Então, por hora, aquele conhecimento, ele apenas detinha esse conhecimento, ele ainda não tinha se tornado um conhecimento para além dele mesmo. E quando alguém o lembrou disso, desse legado que ele precisava deixar, então ele desistiu de se matar e, mais do que isso, ele ganhou uma energia extra para encarar a experiência e vencer a experiência. No caso dele, o valor conectado ao legado intelectual, ao conhecimento a ser entregue, à contribuição científica, eram os valores que para ele eram importantes. Um outro caso era um homem que já estava muito debilitado e já estava, já tinha se entregado, e alguém chegou para ele e falou assim: mas fulano, seu filho, você não disse que o seu filho está em tal cidade assim com a sua esposa? Disse. Você vai morrer aqui e vai deixar ele sem pai? E aí, quando o lembraram do filho que o estava esperando em outra cidade junto à sua esposa, ele se reergueu e ganhou uma energia extra. Gente, os nossos valores, eles nos motivam, os nossos valores, eles geram energia, ele é o combustível. Então, se você tá sem energia para levantar da cama de manhã, olha, você precisa se conectar com seus valores. Você precisa olhar pela janela, uma janela que te dê uma melhor perspectiva, e essa sua visão pela janela, essa sua visão de futuro, precisa ser uma visão intimamente conectada àquilo que é altamente valoroso para você. Quanto mais essa visão for conectada ao que é valoroso para você, mais fortalecido você estará. E essa é a base da logoterapia. Quem consegue ter uma visão de futuro e que esse futuro o conecta com seus valores existenciais mais fortes, essa pessoa está e estará salva. Essa nossa live de hoje eu quero fechar com uma tarefa, tá? A tarefa com a qual eu quero fechar essa live de hoje é a seguinte: que tal você aproveitar um tempinho agora à noite, né? Faltam 12 minutos para as 8 horas, para as 20 horas, né? Que tal você aproveitar um tempinho agora à noite e em família reunir e conversar um pouquinho? Quais são nossos valores? O que a gente valoriza? O que é importante pra gente? O que a gente quer construir? Quando tudo isso passar, vamos jogar o nosso olhar para março de 2021. Já vai ter passado um ano, na verdade 1º de abril, né?
1º de abril, quando nós estivermos no dia 1 de abril, vou jogar 2, né? Porque tem essa coisa de dia da mentira, então vamos jogar 2, que é para não ter confusão. Quando nós estivermos enquanto família no dia 2 de abril de 2021, o que nós queremos ver na nossa vida? O que a gente quer ver na vida individual, da vida enquanto família? Que construções nós queremos realizar? Márcia, você está falando de construção, Márcia, essa quebradeira que vai vir no Brasil. Gente, quem disse que vai ser quebrado para você? Quantas pessoas conseguem erguer grandes possibilidades e ter resultados extraordinários em período de crise? Por que vai ter que ser para você uma crise? Pode ser uma crise para um monte de gente, para você pode ser diferente. Ah, isso é egoísmo. Não, gente. Isso não tem a ver com egoísmo. Isso tem a ver com a sua capacidade de olhar, e não dá para olhar para o futuro do grupo. Dá para olhar para o meu futuro, você pode olhar para o seu futuro. A diferença é que quando nós todos conseguimos olhar para um futuro positivo, nós nos fortalecemos como grupo. Então eu deixo aí para vocês esse desafio de vocês se reunirem como família. Eu sei que tem algumas pessoas que estão me acompanhando aqui nas minhas lives da Quarentena do Bem, estão sozinhos em casa, então é você com você mesma, né? E pense um pouquinho, quais são os valores que eu quero ver elevados. E quando chegar daqui exatamente um ano, dia 2 de abril de 2021, como eu quero estar? E fecha o olho e veja essa visão do futuro, e de um futuro conectado com o que faz sentido para você, será um diferencial que vai te fortalecer aqui e agora. O olhar é para o futuro, mas o fortalecimento é aqui e agora. Topa? Dá um joinha aí dizendo que você tá dentro. Você tá dentro aí desse desafio que eu coloquei. Elizabeth Bonfim entrando. Eita, professora, saudade. Saudade também, querida. A Ana tá sozinha em casa, né, Ana? Mas você com você mesma, minha querida. Faz aí, anota aí os seus valores e como você quer estar no ano que vem, um ano depois, né, de tudo isso. O que eu posso fazer é ajudar o problema do outro, ok? Eu sou responsável pelo meu futuro e dos que dependem de mim. Para os demais, que eu seja exemplo valoroso. Olha que lindo que a Glauceli colocou aqui. Deixa eu só voltar que eu deixei de ler algumas coisas. O Lindomar tinha dito assim: o que você vê, o Senhor diz ao profeta. O que você vê, o Senhor diz ao profeta, né? É um texto bíblico, né? Aí Ezequiel responde: um vale de ossos secos. E Deus então manda ele mudar a visão, colocando músculos e tendões. Gente, esse é um texto lindo, né? Acho que eu vou contar a história de Ezequiel, um dos nossos dias aqui, tá? Muito bem. Por hoje é só. Nós vamos parando por aqui. O Eduardo tá falando assim: e curtam coisas de casal. É mesmo, gente? Quem tá me acompanhando aqui no Instagram, aqui no Facebook, entra lá. O endereço é coisasdecasal.logos, tá? Coisasdecasal.logos. Então, se você puxar aí, você vai ver que Lindomar entrou com coisas de casal aqui. E curte lá e acompanha, que tem coisas específicas para casais, ok? E eu espero vocês amanhã na nossa live novamente, para continuarmos a nossa quarentena do bem. Eu espero que essa história de hoje de Viktor Frankl tenha encontrado um espaço especial no seu coração para que a semente possa brotar, germinar e produzir muitos e muitos frutos. Gente, beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau!